Olá, paz para todos! Começa mais um episódio do nosso Revelação. É isso aí, o Revelação está aqui para trazer para você temas da atualidade, né, para você refletir, né, para você ter aí, né, compartilhar conosco aí de opiniões, de ideias, de pessoas, de cristãos que são cidadãos, né, atuantes aí na sociedade e que têm uma visão clara, né, sobre tudo que está acontecendo hoje, não é? E eu trouxe aqui duas pessoas, né, dois incríveis convidados aqui, vão ser participações incríveis, você vai ver, né? Um é o professor Carlos Sérgio, ele é doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, é professor da Universidade Estadual do RN e conselheiro da OAB do Rio Grande do Norte. E também o professor Claudiomiro, né? Claudiomiro Júnior, ele é formado em Direito e História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também é estudioso em geopolítica e política internacional, o atual coordenador do curso de Direito da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Então, com essas duas personalidades que nós trouxemos aqui, nós vamos falar sobre um assunto que está em pauta, né? E você já pode estar aí esperando, porque afinal, né, está me vendo aqui de verde e amarela, é isso mesmo. Vamos falar sobre política, o cristão e a política. Afinal, como vai, doutor Carlos Sérgio? Seja muito bem-vindo. Professor, né? Posso chamar de professor, tem dois professores aqui à minha frente hoje. Seja muito bem-vindo, viu, aqui ao Revelação. Obrigado, Tânia, pelo convite, esse momento aqui é muito importante. Eu acredito que a nossa nação, ela clama por uma discussão dessa natureza e é sempre bom poder compartilhar um pouco dessa questão, da importância do posicionamento do cristão na nossa sociedade em relação aos temas mais relevantes, né? E a política, ela muitas vezes é mal compreendida, né? Tem pessoas que consideram que política é algo sujo, é algo que a gente não deve se envolver. Na verdade, quando você não se envolve com a política, outras pessoas se envolvem e você não tem do que reclamar porque você simplesmente deixou que os outros decidissem por você, né? Então a política, ela tem essa característica de ser essa arte das decisões mais importantes na sociedade, né? Então é uma alegria estar aqui. Que coisa boa. Professor Claudiomiro Júnior, seja também muito bem-vindo. Política é um tema que o professor gosta, não é verdade? Eu gosto, eu gosto, eu vivo porque eu nasci numa família, meu pai foi assessor político durante 30 anos, né? Eu nasci no meio político, cresci e acabei me envolvendo também dando aulas de ciência política, né? Então eu juntei a teoria com a prática, né? E como diz um velho ditado, quase um chavão, não é que a gente gosta ou deixa de gostar de política. O problema é que as pessoas que não gostam de política, elas estão condenadas a serem governadas por aquelas que gostam, né? Então, não participar, não posicionar é meio que uma não alternativa, né? Então, algum posicionamento você tem que ter. Porque se você não decidir indiretamente, você está delegando a decisão a alguém, né? A neutralidade na política, ela serve a alguém. Não só na teoria política isso está patente, como até em novidades, como por exemplo a teoria dos jogos mostra isso. Então até quando você fica neutro, você está beneficiando uma das partes. Então você é político, goste ou não. É verdade. Então quem votou em branco, né, ou nulo, ou pior ainda, nem votou, né? Qual é o posicionamento dessa pessoa na realidade? Ela acha, né, que está lavando as mãos, assim como fez Pilatos, né? Ou seja, não me condenem porque eu não tenho nada a ver com isso, não é? Não está sobre mim essa responsabilidade. Eu prefiro lavar as mãos.
Será que isso é realmente um posicionamento real em termos de política, professor? Não, porque em verdade todos nós temos o direito, isso foi conquistado ao longo de décadas e até de séculos de luta, né? A participação política é fundamental, inclusive é tida como um direito fundamental, né, de primeira geração, então é importante que haja um envolvimento das pessoas. Então, quando as pessoas elas não participam, né, porque elas chegam a votar em branco, votar nulo, elas estão desperdiçando uma excelente oportunidade de se posicionar. Porque dentro do espectro político atual, nós conseguimos perceber que há não apenas uma polarização de personalidades, de escolhas, mas temos uma polarização de conteúdos macro, né? De políticas maiores, questões econômicas, questões culturais, questões ideológicas, e nós precisamos nos posicionar. E o cristão, ele sabe que valores ele precisa defender, e ele precisa lutar. E eu assisto um pouco assustado a algumas pessoas que se levantam, e algumas pessoas que se dizem democráticas, dizendo que o cristão ele não deve se envolver com política, né? O cristão não poderia nem se candidatar, não poderia participar, e eu fico assistindo assustado a isso, porque o cristão é um cidadão como qualquer outra pessoa, de qualquer outra religião, e ele não apenas pode, como ele deve participar, né? Eu acho isso fundamental, Paulo. Você quer comentar alguma coisa? Essa conversa, né, vamos deixar claro que ela é uma conversa oportunística, né? Porque os mesmos que dizem hoje que padre não deve se meter em política, pastor não deve se meter em política, é quem dizia que padre e pastor deviam se meter em política há 30 anos atrás, quando isso era para beneficiar determinados candidatos e determinados grupos políticos, né? Então, a grande vantagem da internet hoje, né, que a internet ela cria memória perpétua, é muito fácil com uns cliquezinhos na tela do celular você puxar esses discursos, então a gente sabe que é um discurso fajuto, é um discurso enganador. Na realidade, hoje, há quem tem essas posturas porque sabe, né, que provavelmente, se as pessoas que se dizem verdadeiramente cristãs forem votar, essas pessoas vão trazer um resultado adverso para certas pessoas ou certos grupos, né? É o tipo de argumento que não resiste e é tal como o sonrisal para um copo d'água. Mas, professor, eu vejo esse tipo de argumento dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. O que dizer, então, para esses nossos irmãos que são sinceros nessa sua posição, nesse seu posicionamento? O que nós poderíamos dizer para eles, para que eles reflitam sobre esse posicionamento? E eu acredito mesmo que existem muitas pessoas que têm esse posicionamento de forma sincera, de forma pura. O problema é que você acaba, por omissão, delegando decisões que vão afetar a sua vida para outras pessoas que podem não ser as melhores. E às vezes você talvez não tenha nem uma escolha entre o melhor e o pior, mas você tem entre mal menor e mal maior, né? Não sei se é Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino que fala disso, né? Da questão de você, às vezes, precisar escolher entre os dois, mas é aquela história. Quem não se envolve com política e quem não decide está delegando a decisão para alguém. É como o próprio Martin Luther King disse, exatamente, não é? Me veio à mente isso não é agora. O grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Esse pensamento ecoa ainda hoje, né? Exatamente. Então, por que o cristão, né, que tem toda a sua doutrina pautada no amor ao próximo, ele tem que se calar? Por que a voz do cristão ela deve ser silenciada? Não existe isso, né? Então são argumentos até mesmo fascistas. Alguns falam, né, que os conservadores de uma maneira geral são fascistas, são isso, são aquilo, mas eles são, na verdade, porque acabam, né, querendo restringir a participação de um grupo importante da sociedade. Nós sabemos, não podemos ignorar, o próprio Ferdinand Lassalle, que trata no livro A Essência da Constituição, o que é uma Constituição,
ele fala que o que governa realmente um país são os fatores reais do poder, né? Aqueles fatores que não necessariamente são aqueles que estão inscritos na Constituição, mas aqueles que governam, né? E nós não podemos afastar esse pedaço da sociedade, que é o povo cristão, que tem força, que tem poder, que tem articulação e que precisa ser ouvido. Então, assim, essa coisa de não participar é algo que está fora de cogitação. Acredito que nós precisamos, o cristão precisa se posicionar. Estamos diante de um contexto que está em jogo a questão grandes temas como a questão do aborto, da promoção da ideologia de gênero nas escolas. Você não se posicionar pode significar morte. O cristão que enxerga a vida como dom de Deus, né, a sua não participação, não posicionamento, pode gerar morte, ou seja, né, você pode, ao não defender os nossos princípios e valores, você deixa espaço para que outros, né, valores que trazem, por exemplo, a defesa do aborto, a liberação das drogas, né, venham a tomar o poder, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque aquele espaço ele estava aberto, né? A palavra de Deus aqui, lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz: vocês são sal da terra, né? Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ou seja, nós somos o sal da terra. Nós temos que fazer a diferença. O cristão precisa não apenas opinar, ele precisa participar. Ele precisa lutar pela implementação dos valores, com certeza, dos princípios, né? E isso tudo vai fazer toda a diferença na nossa Não dá para esconder a luz, né? Não dá. Como disse Jesus, não dá. Não dá. Você precisa ser luz, você precisa ser sal. Exatamente. Quem é que esconde uma candeia, né? Quem é que esconde uma candeia debaixo do velador? Não tem Exatamente. Como. Se coloca na parte mais alta, né? Nós precisamos ter essa posição, né? Essa preocupação de irradiar a luz de Cristo, né? Com certeza. E agora, né, a gente nunca viu, assim, pelo menos eu não me lembro, né, de uma eleição tão realmente polarizada. Mas isso tem um sentido. Eu vejo, assim, muitas pessoas, né, inclusive do nosso meio, cristãos, que já chega. Olha, eu não aguento mais esse negócio de Lula e Bolsonaro. Não manda mais nada pra mim, não. Eu cansei, tô cansado, quero mais ver isso. Chega. Né? Por causa essa polarização, essa discussão acirrada, posicionamento de um lado, de outro e tal. Mas eu entendo que ela é assim porque nunca houve antes um momento tão decisivo na nossa história do Brasil. Vocês que são muito mais sabedores de política do que eu, concordam? Essa é o que eu vejo, é a visão que eu tenho tido. Porque eu vejo, sim, muito radical o destino da nossa nação, sabe? São completamente diferentes os caminhos que podem ser tomados a partir desse segundo turno. Vocês que entendem muito mais de política, né? Estamos aqui estudiosos de geopolítica, política internacional, história, né? Direito, tudo isso. Vocês concordam com isso? É assim mesmo ou eu estou exagerando a coisa? Eu posso afirmar isso com total tranquilidade enquanto historiador, até porque uma coisa com obsessão minha é o estudo da formação do Brasil, história brasileira, desde quando começa o processo de independência. Uau. Eu estudei praticamente todas as campanhas políticas da história do Brasil republicano, com ênfase aquelas após 1945, e não há a menor dúvida de que essa eleição ela é a mais decisiva da história, porque o que está acontecendo? Nós temos o choque de duas visões de país, né? Uma visão de um modelo de Estado que foi gestado lá nos anos 30, que com certeza absoluta ajudou o Brasil a se desenvolver muito. Na época de Getúlio. Isso, na época de Getúlio, que esse modelo ele foi continuado com o JK e, em parte, ele foi mantido e até ampliado no regime militar,
Mas já no início dos anos 80 esse modelo mostrou que tinha dado o que tinha de dar. Ele era um modelo que nos levava a um beco sem saída. Quando se tenta repetir a receita, a gente produz um crescimento econômico rápido, seguido de afundar o país numa crise profunda. A insistência nesse modelo, nesse modelo defasado, foi o que levou o Brasil a perder a década de 80 toda em termos de desenvolvimento. Nos anos 90 houve uma certa reação e tentou-se fazer uma reforma nesse modelo. Então nós temos o choque entre a visão nacional desenvolvimentista estatista e outra que é um caminho de uma linha de desenvolvimento mais liberal. Mais condizente com alguns países, inclusive da América Latina, né? Como por exemplo o Chile, que tiveram um sucesso extraordinário em modernizar o país. O modelo é perfeito, como nenhum modelo é perfeito, mas nós talvez podemos dizer que não dá para saber se um determinado modelo deu certo, mas nós podemos dizer com certeza que tem um modelo que deu errado e esse modelo não nos levará mais a lugar nenhum. Apenas vamos repetir a história. Se, dependendo da escolha feita no dia 30, nós já sabemos. Vamos ter uma expansão acentuada do gasto público, o Estado se hipertrofia, o Estado se endivida, aumenta impostos, trava a economia, depois mergulha o país numa recessão brutal e recomeça tudo de novo. Desde os anos 80 que a gente está repetindo o mesmo processo e a gente não sai do campo. A história não é nova, não é? Só que eu gosto de me lembrar, Carlos, de um ditado que diz que a verdadeira definição de loucura é você ficar perpetuamente tentando resultado diferente e empregando a mesma técnica. E nós temos um exemplo muito tenebroso aqui perto, que serve no caso de estudo, que me dói muito, porque é um país pelo qual eu tenho uma afeição particular muito grande, é a Argentina. Que ela vive mais ou menos desde os anos 50, dos anos 60, é como se fosse um cachorro perpetuamente correndo atrás do próprio rabo e não chega em lugar nenhum. E o país passa por um ciclo de decadência e declínio de longo prazo. Inclusive, assisti hoje um excelente documentário sobre isso. O que me assusta mais nesse momento que vivemos é o desperdício de estar realmente debatendo os grandes temas. Porque essa polarização, se de um lado é boa, né, porque define bem, o eleitor consegue ver claramente dois caminhos, dois rumos, né, claros. Do outro lado, essa polarização intensifica a falta de diálogo, porque muitos observam o adversário político como inimigo pessoal, e isso é um problema, né? Porque é necessário você mostrar que você tem um posicionamento radicalmente contra em determinados aspectos, é super importante, mas a gente não pode esquecer da importância do próprio debate, das ideias. As ideias não podem ficar em segundo plano, não é? Claro que diante de uma tensão que nós observamos nesses debates, há um clima de tensão. Até nós que somos espectadores, nós ficamos tensos. Imagine eles que estão ali, não é? Então constatamos até alguns apagões aí em alguns candidatos, né? E acaba que as ideias, né, acabam sendo discutidas em um outro momento, e não naquele momento que poderia haver realmente uma troca de visões de mundo. Eu acredito que a história mostra no mundo inteiro o rastro que governos mais ligados ao progressismo, à esquerda, deixaram, né? Não entregaram um legado interessante, né? E é dessa forma que nós cremos. Nosso posicionamento é muito firme, não é? Nós não negociaremos os princípios nem os valores cristãos. Nós não somos cristãos insossos, né? E por ocasião de uma eleição, nós temos uma trajetória de vida. Sim. E nós vivemos pelaquilo que nós acreditamos. E isso é inegociável. Tem algumas pessoas até acham, você é radical. Não, eu simplesmente vivo de acordo com os princípios e com os valores que eu acredito. Se para você isso é ser radical, eu sou radical.
sem problema algum. É o posicionamento do discurso politicamente correto, né? Você hoje ter uma opinião, né, baseada no absoluto, né, o sim, sim, o não, não, é ser radical, né, porque hoje tudo é muito fluido, sim, não é isso, né, o Bauman que o diga, exato. Então tudo é muito fluido, as opiniões são muito, e cada um tem a sua opinião e todas estão certas, não é verdade? Há um relativismo. Então, exatamente, essa sociedade relativista, ambígua, né, o mundo bina, né, que traz essa ansiedade, essa insegurança, essa fragilidade, que nós, enquanto cristãos, não podemos compartilhar. Nós não podemos compartilhar de nada disso. Sim. Nós temos que ir ao contrário, né? Eu estou no mundo, mas eu não pertenço ao mundo. Eu sou de outro reino, sim, não é? Eu não posso me conformar, não é isso que a palavra diz? Então, na hora de você, né, estar ali presente, né, fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel, fazendo a diferença, né? Na hora de uma decisão tão importante, você abre mão. E eu vejo assim pessoas até que abrem mão porque eu não gosto, dizem assim, olha, eu não gosto de nenhum dos candidatos, eu não gosto de nenhum deles, né? Porque o fulano roubou e o outro é um grosso, não sabe falar, é sem educação, sabe? Outro dia uma professora, né? Estávamos conversando e não era sobre política, era um estudo, estávamos fazendo um estudo caseiro numa célula sobre Romanos. E falávamos ali sobre a autoridade e ela entrou nesse assunto. E ela entrou com essa opinião, né? porque, né, esse presidente não sabe falar e tal, e fala e propaga o ódio. E como é que a gente, sendo cristão, pode votar, não sei o quê. E aí eu lembrei na hora de uma passagem que tem na Bíblia, em Mateus 21, se não me falha a memória, que o pai, né, tem 2 filhos. E aí fala para um deles, filho, vai lá cuidar da vinha. E o primeiro filho fala, não vou nada, pai, sai fora, tô no outro, não sei o quê. Não vou, e acabou, né? E o pai vira pro segundo filho e fala, filho, vai lá cuidar da vinha. E ele fala, sim, senhor, pai, deixa comigo, vou lá, vou cuidar da vinha, vai dar tudo certo, enfim, vou, né? E na real, quem de fato foi lá e fez e cuidou e fez o que precisava ser feito? O primeiro, que não falou o que o pai queria ouvir, mas teve consciência e foi, não é? Então eu falava para ela sobre essa passagem, o grande perigo é você, né, deixar de votar, deixar de exercer o seu direito mais importante como cidadão nesse momento, né, por uma forma de falar, por palavras. Quando um governo ele é determinado, não é pela sua habilidade de falar, é pela sua habilidade de governar. Você tem que ver os números, você tem que ver as atitudes, as políticas do governo, aonde essas políticas estão nos levando. Qual a diferença, né, desses anos para os anos anteriores? Como estão os números do nosso país? A gente precisa saber em quem a gente está. Essa eleição é para quê, né? Tem pessoas que acham que estamos votando para Deus, para perfeição. Né? Não estamos querendo votar. Não está em disputa quem é o mais perfeito. Jesus quem não é vai o mais, descer, gente, para ser candidato. Educado, quem é o mais fino, quem é o mais polido. É como eu gosto de dizer, a eleição não é para você escolher professor de etiqueta, professor de português, nem você vai selecionar quem o seu fala gênero. bonito. Exatamente. É para você ver. Eu posso ter até opiniões diferentes. Isso, mas é para você ver a parte política. Mas eu tenho que ver a habilidade de governar. Exatamente. A habilidade de governar, números, estatísticas, exato, crescimento, dados, economia, fatos. Perguntar quem entregas. Criou a maior crise econômica da história do Brasil, que foi mais danosa no Brasil do que a crise de 1929. Em período de bonança e com o mundo crescendo, É isso. Né? E as pessoas têm que se perguntar, porque uma crise econômica como a recessão 2015, 2016, onde pela primeira vez na história o Brasil teve 2 anos seguidos de redução de queda no PIB, nem a depressão dos anos 30 fez isso com o Brasil, isso é provado estatisticamente, né?
Nem a Fácil, depressão né? dos anos 30 conseguiu fazer. Uma vez que você estuda economia, você sabe qual é a raiz que a crise econômica que eclodiu no colo da ex-presidente Dilma não foi gestada no governo dela. Claro que não. Porque do mesmo jeito que uma gravidez foi... dura 9 meses, Exato, uma crise foi econômica... todo um processo. Exatamente. E ela tem raiz no governo anterior. Claro. Né? Ela tem raiz no governo anterior. A bem da verdade, ela passou talvez o governo dela todo tentando evitar que a coisa explodisse no colo dela, mas acabou explodindo. Claudomiro, a gente precisa, na verdade, você colocando aqui, nós precisamos analisar resultados. Exato. Não é? É isso que nós precisamos analisar. Porque o discurso politicamente correto, falar o que a sua plateia quer ouvir, é fácil. É fácil. Você prometer que vai ampliar um programa, um projeto, vai recriar um projeto que foi bem sucedido num outro momento. Que os pobres vão comer picanha. Internacional, não é? É cometer estelionato eleitoral. Não deu nem água. Não completou nem a transposição do São Francisco. Então isso é um estelionato eleitoral. Não é? Um verdadeiro estelionato eleitoral. Você promete aquilo que você não pode entregar. Você sabe. Diante de um... Você sabe, você sabe que não pode entregar, porque o contexto é outro. Não é factível. O Brasil ainda está em um período, e algumas pessoas até criticam, o atual governo não conseguiu alavancar a economia em termos de PIB e tudo mais. O que estava sendo executado sofreu um baque muito forte com a pandemia. A maior crise econômica do mundo desde 1929. Houve uma recessão internacional, né? E o Brasil consegue, né, milagrosamente, dentro de um ano, já ter uma recuperação, mesmo que pequena, mas isso já é... Mas o nosso PIB, ele está quase batendo com o da China já. Sim, agora já vai começar a galopar, né? Porque a política foi feita. Quando que isso aconteceu? Balança fiscal. Quando que o governo conseguiu arrecadar mais do que gastar? Mas ele incrível faz, isso. Não é? Com certeza. Eu acho aí algumas deformidades que nós temos, como o preço dos combustíveis, né? Aí as pessoas se perguntam, como é que o país que é autossuficiente em petróleo, nós temos um combustível tão caro? O problema é que as pessoas não entendem que o Brasil é autossuficiente em produção, mas não é em refino. Exato. Aí nós temos que mandar combustível para o exterior, no caso mais comum para os Estados Unidos, eles refinam combustível e é claro que esse combustível chega mais caro. Lógico. Aí a pergunta, mas por que é que a gente não refina o combustível? Porque durante... 2 refinarias perdemos. 3 refinarias, na realidade. Foram 3 refinarias que uma obra que podia ter terminado em 3, 4 anos... Um governo de 13 anos não terminou nenhuma das 3. Por quê? Porque parece que a obra era feita para não terminar. Mas eu não estou falando dessas, eu estou falando daquelas que eram, né, tinham parceria com a Bolívia, não é isso? Sim. E eles abriram mão. Aqui perto do caso de Abreu, 2 refinarias. Refinaria de Abreu e Lima. Que era binacional. Em Recife, né? A refinaria de Abreu e Lima, que ela não ficou pronta até hoje. E se as refinarias só do território aqui dentro do Brasil tivessem ficado prontas, hoje o Brasil deixaria de ter um prejuízo importando combustível. Exato, seria autossuficiente. E estaríamos tendo lucro vendendo, exportando para os outros. Exato. Aí as pessoas têm que ver que nós estamos nesse ponto, por quê? Por conta do escândalo do Petrolão, o escândalo da Petrobras, que é o maior escândalo de corrupção da história da América Latina. E eu digo que em qualquer momento é um dos 10 maiores escândalos de corrupção da história do mundo. Agora vamos lá, só repetir, que eu quero fazer um parênteses, assim, não, um parênteses não, sei lá, um negrito aqui, um sublinhado aqui, né? Repita, professor, quantos anos o governo teve para fazer essas refinarias? Repita. 13 anos. 13 Uma refinaria anos. não é algo barato e fácil, mas ela pode ser construída anos. entre 3 a 5 anos. Então vamos dizer o seguinte, daria para ter terminado pelo menos 2 e uma terceira está quase no ponto de ser inaugurada. Então, nós não estaríamos passando por isso, que toda a vida que o preço do combustível lá fora oscila, a gente paga o pato. A gente acaba pagando o pato. Claro. Né? E rezando para que não estoura uma guerra no Oriente Médio para disparar o preço do barril de petróleo. Agora vamos lá. O que... Isso é por conta do álcool, né? Não é? Ainda tem o álcool. E agora, o que garante ao eleitor da esquerda
né, que eu não quero nem falar alguns nomes aqui, que cai até a língua, o que garante a esse eleitor que agora vai fazer? Que garantia que tem? Que agora vai fazer? Não. Passaram tantos anos no poder e levaram o país só ladeira abaixo. Voltar para quê? É porque, como foi falado, inclusive, nessa campanha, né? O PT, ele não tem um projeto de governo, ele tem um projeto de se permanecer no poder. Não é? E o Foro de São Paulo deixou isso muito bem claro. Muito claro. Não, eles buscam uma aliança de governos socialistas, instituir uma espécie de união das repúblicas socialistas da América do Sul. Né? Quando o Daciolo falou na campanha passada, foi motivo de deboche, quando ele falou da Ursal e tudo mais. Mas isso é algo que está nas atas do Foro de São Paulo. Né? Mas o grande tem público... Tem até site oficial hoje, não se esconde mais não. O grande público, Claudomiro, de uma maneira geral, o povo precisa saber disso. Né? Uma discussão como essa que a gente está fazendo aqui tem que ganhar o espaço na nossa sociedade. E tem mesmo, porque eu converso com pessoas, eu conversei esses dias com mais 2 professoras, né, de diferentes estados, né, essa que eu falei dos 2 filhos aqui do Rio Grande do Norte, uma de Brasília, Distrito Federal, e outra da Paraíba. E uma delas me disse, para você ver o nível de ignorância, ou seja, no sentido de ignorar os fatos, né? Uma delas me disse o seguinte absurdo: o processo do Lula foi tão absurdo que foi cancelado. Que terrível, olha que afirmação absurda, né? E a outra disse, não sei quem foi pior, e a outra disse assim, vocês ficam falando de Nicarágua, de Venezuela, de Argentina, o Lula quando governou ele foi liberal. Essa pessoa ainda foi até mais tranquila, porque falou em cancelado, né? Porque Lula falou que foi absolvido. Absolvido, foi né? pior. Ela disse anulado, que foi anulado. É bom que fique claro, Claudomiro, rapidamente, que os processos eles foram anulados por um vício processual, por algo que foi alegado já no apagar das luzes, já... Por causa de um CEP. Exatamente. Resume a história. Mas as condenações... E temos aqui, professores de direito. Depois de um ministro do Supremo ter morrido num acidente de avião e ter alterado a composição da corte, né? Sempre bom lembrar desse pequeno detalhe. E só aqui, tem um grupo de empresários que está oferecendo agora nas redes R$1 milhão para quem conseguir trazer uma cópia de uma sentença dizendo que o ex-presidente é inocente. Então começou esse movimento. Acho que foi até o Luciano Hang. R$1 milhão. Quem aparecer dele com essa sentença recebe R$1 milhão em dinheiro já descontado. Vamos lá. E aí, descontado os impostos. Descontado o imposto de renda. Cadê a inocência? Então, isso mostra que nós vivemos aí numa guerra de narrativas. Não é? Exato. Então, a esquerda por muito tempo se sustentou com base em narrativas. Trouxe pautas que interessam apenas grupos pequenos e querem colocar isso como políticas públicas gerais para toda a nação. Enfiar na goela da maioria com políticas públicas para uma minoria. Exatamente. Daí a reclamação dizendo que as pessoas estão radicais, porque durante muito tempo as pessoas se sentiam minoria, inferiorizadas e caladas, só que a revolução da informação distribuída e descentralizada, trazida pela internet, fez as pessoas se conectarem e hoje as pessoas estão com coragem de dizer não. Justamente que as pessoas estão dando não, estão pegando a forma de radicais. Exato. Porque no tempo que as pessoas eram amorfas, não estavam com as convicções, ainda não conseguiam ter acordado, né, tomado o que eu chamo de pílula vermelha, era a melhor coisa do mundo, né? O nosso lado ficava inerte e o lado do politicamente correto ia avançando, tomando terreno. Aí, a partir de um certo momento, o que eu chamo o grande campo conservador, as pessoas começaram a dizer, não, daqui você não passa. Porque pulou o corguinho, como diz, né? Exatamente. Exagerou. Daqui para frente você não passa. Não tem como. Só com um detalhe.
houve um tempo em que, eu posso dizer o seguinte, essas pessoas elas nunca foram maioria, elas eram mais organizadas, isso aí sem dúvida. Sim. Esse fenômeno aconteceu nos Estados Unidos, no início dos anos 80, com a eleição de Ronald Reagan. Ele ganhou em 44 de 50 estados, é uma eleição extraordinária, que ele disse que a vitória dele foi da maioria silenciosa contra as minorias organizadas. Então a maioria era silenciosa e desorganizada. Hoje a maioria não está fazendo silêncio, é barulhenta, e está organizada politicamente, e tanto é que surpreendeu a todos o resultado agora para o Congresso Nacional. Das eleições de primeiro turno. Também é porque assim, nós precisamos, não existe a menor dúvida que nós devemos combater qualquer tipo de violência, né? Então quando se fala, por exemplo, que devemos combater a homofobia, devemos combater na mesma medida a cristofobia também, né? Porque são movimentos violentos, na verdade. O que nós devemos prezar, e isso é uma lição que Cristo nos deixou, que a palavra de Deus fala, nós devemos amar o próximo, nós devemos perdoar, nós devemos fazer a nossa parte, não é? O que não é uma tarefa fácil, mas é algo que a gente sabe que é uma lição que nós precisamos cumprir. Com certeza, amar o próximo, né? Quando eu estive na tribuna, tanto da Assembleia aqui como da Câmara, defendendo a retirada dos itens da ideologia de gênero dos nossos planos estaduais e municipais, a minha plataforma, meu discurso baseava-se nisso. Respeito ao próximo. Exatamente. Ou a gente precisa educar nossas crianças em respeitar o diferente. Né? A criança ela tem que aprender que se a pessoa é mais gorda que ela, se é mais magra que ela, se é de outra raça, se é de outra religião, se é de outra orientação sexual, não importa, tem que haver o quê? Respeito para com o seu próximo. Não precisa a gente colocar uma orientação ali, de uma ideologia de gênero. Isso é promoção. Exatamente. Isso é promoção. E o Estado ele não tem que promover nada. Ele tem que, na verdade, até há uma certa deturpação do princípio da igualdade. No princípio da igualdade, nós devemos tratar os diferentes de forma diversa na medida de suas diferenças, né? Então, mas nós devemos levar em consideração que o nosso país é um país que predominantemente cristão, né? E nós vemos dia após dia o ataque que é feito às famílias, aos valores, às igrejas. Nós sabemos aí o que a turma da esquerda apoia, né? Pessoas que estão fechando igrejas aí na América do Sul, não é? Como é o caso da Nicarágua, no Chile também estão queimando igrejas. Expulsando os religiosos. Começaram a queimar também na Colômbia. Que tolerância é essa que eles pregam, não é? Que democracia é essa que só a voz deles é quem vale? A nossa voz. E essa alegação, professor, de grande parte da esquerda que diz o seguinte: se afaste da minha Constituição cristã, porque o Estado é laico. Né? Tem esse grito de guerra. É interessante isso. Estado laico e o posicionamento cristão. Porque o Estado laico é o Estado que não tem uma religião oficial. Você vê que a Constituição do Império, né, a Constituição de 1824 do Brasil, ela tinha a religião católica, apostólica romana, como a religião oficial do Império. Então o Estado tinha feito a opção por uma religião, né? A partir do momento que a nossa Constituição mudou o modelo de Estado, nós temos um Estado republicano, então já houve nesse momento a separação do Estado e da religião. Então o Estado ele é laico, mas as pessoas não são e têm o direito de não serem laicas. As pessoas têm o direito de professar sua fé, inclusive há todo o amparo constitucional. A Constituição assegura a liberdade de crença, né? A Constituição assegura a liberdade de pensamento e muitas vezes quando a gente se posiciona, vem alguém diretamente nos criticar, até mesmo, poxa, como você, sendo professor, pensa assim. Eu disse, e quer dizer que você está dizendo que o seu pensamento é o pensamento que deve prevalecer, mas por que razão? Com base em que valores e que princípios? Não é?
Então, isso Primeiro, o voto de Cabresto acabou na Revolução de 30. Inclusive, o aniversário foi essa semana, dia 3 de outubro, que Então, coincide isso com o aniversário importante. do meu menino. Que fique claro, né, Clodomiro? É uma das respostas clássicas Essa que é uma eu tenho. pergunta que eu tenho para os dois. Né? Vocês, como representantes aí, né, da classe acadêmica, né? Então, nós temos aqui um coordenador de curso de Direito de uma universidade estadual, né? Um professor de Direito de uma universidade estadual, onde a gente sabe que a esquerda, por muitos anos, se alguma coisa ela fez bem feito, foi aparelhar aí nosso sistema cultural, principalmente educacional, né? A gente sabe disso. Então, vocês que são conservadores, né? Como que vocês conseguem circular nesse meio? Como é que funciona isso para vocês? Com respeito acima de tudo, né? Eu, como professor, jamais vou perseguir os meus alunos porque eles têm um entendimento, porque eles têm uma concepção diferente. Quem foi meu aluno sabe que eu não marco um X, eu não seleciono ninguém. Eu passo o conteúdo, né? Eu não estou promovendo candidato A, B, C, nem D em sala de aula. Eu passo o conteúdo. Ao contrário, infelizmente, né? Das militâncias. Que tem algumas outras pessoas, alguns outros profissionais que exercem uma militância, né? E essa militância extrapola os limites da liberdade a ponto de você querer interferir sobre o raciocínio do discente. Eu acho que aí é que reside o problema. Nós devemos deixar o aluno completamente livre para pensar, né? Exatamente. Optar. Sempre que eu faço uma avaliação com conteúdos subjetivos, desde que o aluno fundamente corretamente, que o raciocínio jurídico dele esteja correto, pode ser que o entendimento seja diferente do meu, mas ele respondeu corretamente. Mesmo que a opinião seja divergente da sua. E é dessa forma que eu consigo conviver na universidade, porque eu respeito os meus colegas que pensam de modo diverso. Né? E nós esperamos que esse respeito retorne para seja mútuo, né? Seja mútuo. Porque a universidade é isso. O próprio nome diz, é uma universidade, né? Há uma diversidade de pensamentos, pluralidade de ideias. Isso é incrível, isso é fantástico, isso não pode ser suprimido, né, Clodomiro? Mas, professor Claudiomiro, me responda com sinceridade. Eu estou exagerando nesse sentido de que há realmente um aparelhamento no sistema educacional com o pensamento da esquerda? Sendo sincero, eu tenho experiência como aluno de 10 anos, como aluno na UFRN e 2 como professor substituto. O curso de Direito, como o nosso curso aqui em Natal, ele é um curso que tem, digamos, um perfil, digamos, mais peculiar. Agora, dentro da Universidade Federal, sim, a gente sente essa pressão, e principalmente quando eu fui fazer o curso de História no setor 2, né? E eu posso dizer isso porque hoje tem muitas pessoas que se dizem conservadoras liberais que estão saindo do armário, né? Aí eu gosto de dizer, eu tenho alguns amigos, né, da pré-história, que nós não saímos do armário porque nós nunca estivemos dentro dele. Então nós estivemos lá dentro da universidade nos anos 90, no início dos anos 2000, onde era quase que uma obrigação você ter um pensamento único. E aí eu faço... em relação, no geral, ao meio acadêmico brasileiro, onde há uma conversa meio hipócrita sobre essa liberdade de ideias, multiplicidade. Existe liberdade para você dizer e falar, desde que você siga mais ou menos até aquela linha editorial, né? Isso, eu assim. gosto de dizer, inclusive, né? Eu posso dizer, como se diz, né? Na linguagem politicamente correta, porque a gente tem que pegar as armas do inimigo e voltar contra ele. Então, essa parte do jogo vale. Você toma o fuzil e vira para o outro lado. Que eu tenho lugar de fala, porque eu fiz 2 cursos de
da área de humanas, e tem alguns cursos de humanas que, na realidade, você tem discussões de marxistas clássicos, marxistas heterodoxos, pré-marxistas, pós-marxistas, transmarxistas, e pronto, você tem... E é o único pensamento, são os únicos pensadores, não existem outros. Exato, é como se a civilização ocidental tivesse parado de escrever quando Marx escreveu o Capital e o Manifesto Comunista. Manifesto Comunista. Marx, Engels e acabou. Aí nos últimos 170 anos nada mais foi escrito. Não houve nenhum outro tipo com de alguns pensamento. Autores que as pessoas, que às vezes eu coloco, como Hayek, como von Mises, como Ortega y Gasset. Quem são essas pessoas? Quem é esse tal de Mises? Eu digo, rapaz, eu vou explicar. Gente, ninguém sabe. Ludwig von Mises, ele escreve um livro chamado Ação Humana. O livro é de 1920, ou seja, o livro tem 102 anos, aonde ele fez seríssimas e gravíssimas críticas à teoria marxista, explicando, em boa medida, porque ela não funciona, a ponto de um dos seus seguidores, que é Hayek, dizer que se socialistas entendessem alguma coisa de economia, a primeira coisa que eles fariam seriam deixar de ser socialistas, né? Porque desde a primeira experiência política concreta marxista, com a Comuna de Paris em 1871, até esse ano de 2002, nesses 151 anos, se tem uma coisa que não foi vista no mundo, é um país que conseguiu ao mesmo tempo ser socialista e próspero. Ele pode ser socialista, próspero e democrático, né? Você tem casos, como o caso chinês, que você tem uma sociedade que aumentou em prosperidade, mas é uma sociedade ditatorial. Né? Normalmente, né, as sociedades socialistas elas são pobres e autoritárias. Agora, próspero e democrático é uma coisa que não se viu, e como eu acredito muito em Mises e Hayek, não se verá, porque boa parte das bases teóricas estão erradas, elas são equivocadas. Aí o pessoal fica no eterno, não, mas essa experiência, porque aquilo não foi o verdadeiro socialismo, é como se a gente tivesse que fazer uma busca perpétua pelo futuro, esperando. Eu digo, isso aí não uma tem... utopia. Na realidade, isso aí é uma espécie de messianismo, né? É uma versão, é quase como, por exemplo, os cristãos que esperam um dia a volta de Cristo. Então eles falam, não, um dia vai dar certo. Só que nos últimos 151 anos não deu certo, e eu não acredito que não pode dar, porque, por exemplo, como prova Hayek e Mises, começa com o problema do cálculo econômico, que eu recomendo todo mundo estudar essa questão do cálculo econômico. Eles abordam a questão de forma errada. Abordando de forma errada, você compromete a teoria como um todo. E lógico que compromete a prática. E assim, sabe, tem um outro ponto também super importante, né, que a palavra de Deus fala, né, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, o que acontece? Existe realmente um domínio das universidades, de uma maneira geral, desses formadores de opinião progressistas, esquerdistas. Existe sim. De uma maneira geral, se você for fazer uma estatística, uma pesquisa, você vai ver que realmente essa é a realidade. Não é apenas uma falácia, isso não é uma retórica, isso é uma realidade. Eu passei por essa realidade. Isso é fato, né? Na universidade, muito recentemente. Isso tem uma origem, isso tem uma causa, isso precisa ser investigado. Precisamos raciocinar por que temos esse quadro hoje. Será um quadro de construção ou um quadro de omissões? Ou será que é um quadro de pluralidade ou é um quadro de diversidade? Até porque teve recentemente uma aluna, está circulando um vídeo na internet, de uma aluna que se posicionou numa universidade e está sendo perseguida porque ela pensa de forma contrária, porque ela tem um alinhamento conservador e ela foi simplesmente, ela está sendo bombardeada, ela começou a receber ameaças. Então é aquela velha história do ódio do bem, né? Então quer dizer que esse ódio aí se justifica. O ódio para massacrar, né? O adversário pode, né? Então precisamos desse espaço mais aberto, efetivamente. É muito hipocrisia. Só que um detalhe, isso não tem mais como funcionar pelo seguinte: quando eu e Carlos frequentamos a universidade, anos 90, início dos anos 2000,
havia um monopólio de informação, né? Então, basicamente, nós recebíamos, a internet ainda estava no início, É né? verdade. Era tudo mato, Estava ainda informação. internet de escada, lenta, era caro, né? A conta de luz ia lá para cima, então a gente dependia de informações do resto do mundo, de tirar a xerox daquelas cópias que o professor tinha trazido do seu mestrado, doutorado na USP ou na Tudo FRJ. passava no filtro dos interesses. Passava no filtro. Havia né? um monopólio informacional. Hoje não, né? Só que a internet, ela chegou nesse monopólio e quebrou uma parede de cristal com a marreta. Porque hoje o professor diz uma coisa, o aluno pega o celular, confere, dá um Google, né? Tanto é que a esquerda hoje ela tem uma péssima relação com a internet. Basicamente o discurso tem que ter controle. Tem que ter controle por quê? Porque a internet é como se fosse um mercado. É um mercado de venda de ideias, não é? O que é que eu posso dizer em relação à experiência política do Ocidente nos últimos 300 anos? Eu não sei dizer se o capitalismo está certo. Agora eu posso dizer com certeza que o socialismo, esse deu errado. Então, na hora que você compara a história e compara as experiências, a internet está aí para isso, a qualquer hora, num clique, no alcance das mãos. Uma pessoa humilde hoje, ela tem condição de ter um smartphone, mesmo pagando o plano mais básico de internet, ela vai ter acesso à informação que no início da Idade Moderna talvez só reis e príncipes e papas tivessem acesso a isso. Aí o cara, no instante, rapaz, o que é a Venezuela? Quem é a Ortega? Que história é essa que estão, como na Nicarágua, que estão fechando igrejas, que proibiram procissões católicas e proibiram uma comemoração evangélica lá, que é o dia da Bíblia. Quem é esse Ortega? Aí o cara entra na internet e vê, por isso que a esquerda só fala em censura, controle e regulação. E aí eu digo na qualidade de estudar. E quem será o censor? Qual é o aí, lógico, né? Aí quem será o censor? Aí você subentende que vai ter alguém tremendamente, muito mais sábio que você, completamente sem interesse político, de usar aquilo ali como ferramenta de mandar o poder, né? É como eu disse, sim, onde é que está a parte dos unicórnios, né? E do elefante pintado de rosa com tromba quadrada. A verdadeira hermenêutica. Exato. A verdadeira hermenêutica, que você vai ter um conselho de sábios com a capacidade. Quando você vê o pessoal descrevendo quem seriam essas pessoas para garantir essa gestão de controle, eu digo que chega perto assim, está quase descrevendo Deus, né? Então, a internet hoje, ela permite a quebra desse monopólio. E eles não se conformam com isso. Aí eu digo que, inclusive, a natureza da esquerda, no Ocidente, da Revolução Francesa para cá, ela muda nesses 200 anos. Porque quando estoura a Revolução Francesa, todas as bandeiras libertárias eram definidas pela esquerda. Liberdade de religião, liberdade de costumes, um governo menos opressivo, só que ao longo do tempo isso se inverteu. Hoje é o campo conservador que defende os liberais e todas as propostas, quase todas as propostas do que eu chamo de campo progressista, é proposta de regular, controlar. Regular, controlar. Com exceção da liberação de drogas, e do aborto. Isso, porque tem uma coisa, né? A liberação de drogas e um aborto sem limites, a liberação de droga que cria uma população permanentemente chapada. O aborto, ele promove a desestruturação familiar e você vai ter N crianças que vão crescer sem referência paterna. Sim. E nós sabemos que para um assalariado, um filho que se envolve em droga, ele destrói a vida da família toda. Totalmente. Ele acaba com a vida da família toda. Aí você cria uma classe de pessoas que vai ser dependente umbilicamente do Estado. Isso não é novo, não. Na União Soviética, no governo de Stalin, havia uma mercadoria que era propositalmente barata. O Estado estatizou a produção de vodka e subsidiava para fazer com que a pessoa com o menor salário tivesse condição de comprar 1 litro de vodka por dia. Isso foi feito também no início da Revolução Industrial Inglesa em relação ao gin. Tanto que o governo se preocupava, por exemplo, em reprimir a fabricação clandestina de bebida. Para quê? Para você manter, já que a pessoa tinha uma vida péssima, você mantinha a pessoa anestesiada. Com álcool. E querem fazer a mesma receita com a questão da liberação das drogas. Agora um outro ponto. Essa também, parece loucura, viu, gente? Parece loucura, mas tem método. Não tem método. Nada disso é feito de forma aleatória. E nada é de hoje, já vem sendo construído. E assim, um parêntese aí no que
no que o Claudomiro colocou, é que eu, como geógrafo, percebo isso claramente. Eu gosto de pesquisar um pouco a origem, o desenvolvimento da ciência, né? A geografia, ela era muito mais técnica no início do século XX, né? Inclusive era um campo de especialização da engenharia civil. Quando ela ganhou a autonomia e começou a se intensificar a geografia crítica depois da Segunda Guerra Mundial, que entrou, né, em discussão os ideais marxistas e tudo mais, trouxe essa discussão da geografia crítica, que na verdade a geografia crítica é a que nós temos hoje, com o grande acesso que o estudante da geografia tem de todas as informações da internet. Então a crítica real é hoje, e não a crítica que se tinha na década de 90, quando nós tínhamos que ler e nós tínhamos que pensar e rezar a cartilha da igrejinha marxista. Não é? Porque se eles têm raiva, muitas vezes, da igreja cristã, eles amam a igreja marxista. Porque eles escolheram uma outra forma de pensar, que se você não segue aquele dogma, aquele estilo de pensamento, aqueles ritos, você é fascista, excluído, você é rotulado como uma pessoa, uma escória. Exato. Uma escória acadêmica. Sem falar que você é ignorante, é inculto, você é alienado. Alienado, Impressionante. Você alienado, traduzindo em 9 línguas, você não seguir inquestionavelmente aquela cartilha que é apresentada, né? Ou você tiver qualquer tipo de pensamento ou ação que não beneficie direta ou indiretamente o avanço do progressivismo. Então, eu acredito que nós estamos vivendo um momento novo, realmente novo, em que nós não temos apenas a geografia crítica, nós temos a história crítica, nós temos agora a política crítica, nós temos agora acesso ao conhecimento em geral. Então tudo aquilo que estava oculto agora está às claras. Exato. Vamos lá, nós estamos encerrando aqui o nosso horário, né? A gente podia ficar aqui falando ainda horas sobre esse assunto, que tem um assunto muito rico. Mas está encerrando o nosso horário, eu queria que cada um dos professores deixasse um recado final para esse eleitor que está agora nos assistindo, né? Qual a importância, né, desse dia 30, né, dessas eleições, desse segundo turno? Vamos deixar um recadinho cada um para essas pessoas que estão nos assistindo, para a gente poder encerrar nosso bate-papo? Primeiro, se posicione, pesquise, estude os candidatos. Vocês têm diante de vocês, não é, uma oportunidade ímpar de permanecer diante de uma transformação que começou, ou se nós devemos retroceder a um status de caos total que o país vivia, escândalos de corrupção a cada dia, não é? Então nós precisamos decidir qual é o futuro. Se você não se importa, se você não quer se envolver, se preocupe com seus filhos, com seus netos. O recado que eu deixo aqui é esse: pense um pouco, pare para pensar, reconheça a importância de participar desse momento singular. O cidadão, ele não é apenas aquele que tem o direito de votar e ser votado, é aquele que participa das discussões, é aquele que se envolve, é aquele que sai de casa e vai exercer esse direito maravilhoso, constitucional, sagrado, que é você escolher o seu representante. Porque depois, se você não age, você não tem do que reclamar depois, porque você não contribuiu. Você tem visto as perseguições acontecendo aí fora, você tem visto os ataques à família, você tem assistido às pautas de minorias sendo implementadas, ou existe um projeto de implementar para todos, como se esse fosse o interesse de todos, e não é. Então nós precisamos nos posicionar. Então eu deixo aqui a reflexão para você, eleitor, eleitora, que está aí em dúvida. Pense bem, veja, analise os candidatos, veja o histórico de cada um, veja se realmente o ex-presidente que é candidato, ele foi realmente absolvido, ou se isso é apenas um discurso, se realmente nós queremos uma pessoa que age dessa forma, de uma forma reprovável, né? Uma pessoa que tem um histórico, difícil, mas tem um histórico também reprovável do ponto de vista político, que
está aí comprovado nos processos. Então, é isso, fica a reflexão para vocês e participem. Na política, como no xadrez, você joga com as peças que sobram do tabuleiro, gostem delas ou não. A eleição do próximo dia 30, ela vai definir o destino do país pelo próximo meio século, onde a gente pode escolher entre aproveitar, talvez, até por questões econômicas e demográficas, a última oportunidade de desenvolvimento que o país vai ter para evitar o destino tenebroso dos nossos irmãos argentinos, ou fazer uma aposta no caos social e econômico. Então, a eleição no dia 30, eu digo que a disputa não é entre Bolsonaro, Lula, entre direita e esquerda. Eu digo que é entre a República Federativa do Brasil e a nação enfrentando uma crise existencial e o resto. Então, pronto. Numa alternativa, só uma triunfa. República Federativa do Brasil. Ou República Bolivariana do Brasil. Exatamente. Ou República Socialista. Exatamente. Então, ou um ou outro. Só um dos dois sai vivo desse ringue. E com tudo que isso acarreta, né? Exatamente. Com Pois todas é. as consequências Com que todas estamos as vendo nos países consequências. vizinhos, né? Então, eu entendo que você que é jovem, né, você tem aquele espírito, né, de querer fazer a diferença, querer ser diferente, aquela coisa da rebeldia da juventude, né? Então, seus pais são conservadores, né? De repente, seus avós são conservadores, e aí você quer ser diferente, mas cuidado, muito cuidado, porque os jovens venezuelanos, há pouco tempo atrás, eles agiram dessa forma, né? Votaram na esquerda e hoje Estão eles pedindo dinheiro como mendigo nas ruas do Brasil. Estão comendo lixo com os seus filhos, né? Os que vieram para o Brasil estão pedindo dinheiro, mas os que estão lá estão comendo lixo com seus filhos, estão matando seus cachorrinhos, né? Para servir de alimento. Então isso é muito sério, sabe? Não leve em consideração, não faça uma pesquisa rasa, não vote só pelo que você recebe, sabe? Muita coisa é fake news, muita coisa não tem fundamento. Vá fazer uma pesquisa a fundo, pesquise as fontes de tudo que você recebe, sabe? Todo o lixo que é jogado às vezes para você, para te enganar, né? Então não julgue as habilidades de fala, sabe? Nem certo, às vezes até certos comportamentos ou posicionamentos que você não concorda. Julgue habilidades de um governo, né? Nós temos pela primeira vez na história um ministro da economia, né, indicado aí para o prêmio Nobel de economia. Nós não temos nenhum prêmio Nobel no Brasil. Eu vejo claramente, e trouxe aqui pessoas, né, muito mais estudadas do que eu, que também veem a possibilidade real do Brasil dar finalmente o salto, né? Aquele salto que a gente lá atrás, desde criança eu ouço, o Brasil é o país do futuro, né? E agora a possibilidade real de realmente, né? Então, de forma concreta, eu estou até sendo redundante para você entender que há essa possibilidade do Brasil realmente alçar um novo voo, ter um novo nível, ir para o primeiro mundo, tornar-se um país desenvolvido. Isso é real, não é? Ou voltar ao passado, né? E o passado está na história, é só você pesquisar, é só você ver, não é? Então é isso, né? Espero que esse bate-papo seja o bastante para você, né, refletir de forma, né, muito clara, né, da responsabilidade que eu tenho, que todos nós temos, que você tem nessas próximas eleições, tá bom? Então, beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo capítulo. Lembrando que nós estamos só começando, então precisamos muito do seu apoio.
curte, deixa aí o seu joinha, ativa o sininho, né? Assina o nosso canal, compartilhe. Compartilhe para que mais e mais pessoas possam refletir sobre esse assunto tão importante, né? Que é o cristão e a política, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima.